Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Do versículo 1 em diante. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Mateus capítulo 13, do verso 1 em diante, diz: No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, 1 a 100, outro a 60, outro a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Vou repetir esse verso 9. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até quando lhe tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Dai-nos a Tua graça, fala conosco nesta noite, alegra o nosso coração, orienta, exorta-nos, fortifica-nos para a glória do Teu nome, que toda a ingerência do inferno, Pai, que toda carnalidade, todo pensamento que não aproveita, cai por terra, e que o nome de Jesus seja glorificado para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Muito bem, este capítulo, irmão, nós encontramos algumas parábolas. Essas parábolas foram propostas por Jesus depois de ele perceber a hostilidade dos líderes judaicos para com ele. Então, sempre que Jesus ele percebia uma situação, Jesus ensinava mais ou menos sobre aquilo. E essa hostilidade, se a gente ler o capítulo anterior, a gente vai ver que Jesus afirma que essa hostilidade ela é produto do coração endurecido. Nesse mesmo texto, Jesus afirma que eles têm, o coração desse povo se endureceu, ele foi endurecido. E corações doentes. Embora eles conhecedores de farto material de literatura teológica, eles tinham um coração endurecido. Bom, a palavra do Senhor essa noite para nós, irmãos, baseada nessa parábola do semeador, é sobre isso, é sobre esse tema que Jesus fala sobre o coração.
Nós vemos que a parábola ela tem fala do semeador, da semente e fala do solo. Sempre quando eu vou me dirigir ao povo de Deus, eu fico com muito temor, porque são corações, são solos de Deus, e eu tenho que ter cuidado para semear nesse solo. E é interessante porque quando nós lemos essa parábola, a primeira impressão que nós temos é que Jesus queria que aquele povo não entendesse realmente a palavra dele e que não fosse salvo. Eu até já passei por uma situação um tanto engraçada com esse texto, que não vou contar agora, mas na verdade Jesus estava ensinando que um coração endurecido, como era o caso daqueles líderes judaicos, não permitia que a semente penetrasse e brotasse e viesse a dar frutos. Então, essa parábola também, a gente, quando lê a primeira vez, vem à nossa mente assim como se a humanidade, as pessoas, e até aquelas pessoas que não cercam, a gente começa a dividir as pessoas nesse tipo de solo. Uma pessoa tem um coração endurecido, outra tem um coração pedregoso, cheio de pedra, e outro tem um coração cheio de espinhos, é uma terra cheia de espinhos, e outra é uma boa terra, né? E, então, se nós pensássemos dessa forma e fôssemos fazer uma enquete aqui nessa noite, eu creio que todo mundo ia querer ser uma boa terra, né? E se eu falasse assim, irmãos, todos nós aqui somos uma boa terra, aí todo mundo dizia, aleluia, glória a Deus, todo mundo alegre, porque são uma boa terra. Amém, tomara que seja todo mundo uma boa terra. Que essa terra ela seja maleável, seja produtiva, ela realmente receba a semente e venha dar frutos. Também quando nós olhamos para essa parábola, parece que ela é só para as pessoas que ainda não se converteram, não aceitaram a Cristo. Vamos meditar um pouco, eu não vou fazer nenhuma apologia, nem expor aqui pensamentos teológicos, eclesiologizar com vocês. Eu quero apenas falar do meu coração, para o coração de vocês. Ele diz que nessa parábola e nas outras parábolas também, ele está falando do reino de Deus. E o reino de Deus, ele começa a se estabelecer no nosso coração. Então, o tema que Jesus fala naquelas parábolas é do reino de Deus, e esse reino se estabelecendo no nosso coração. Até eu vejo que todo o culto estava falando desse tema. Até quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Até a pai do louvor, né? Ivanzinho falou, né? Eu falei, olha, está falando da minha pregação. Hoje pela manhã também o missionário falou um pouco disso, né? E a oração, né? O tema da oração, que vai ser as madrugadas, que toda a igreja vai vir orar, com fé no Senhor Jesus. Talvez eu não venha porque estaria viajando. Fala de santificação, fala do coração. E quando o irmão Altair estava lendo ali, eu lembrei que a oração que o Senhor ensinou, a primeira coisa que o Senhor ensina naquela oração é que quando diz assim, santificado seja o teu nome, Jesus está dizendo assim, que se estabeleça a sua santidade no meio do seu povo. E a santidade, ela tem que se estabelecer a partir do meu coração. Então eu tenho que orar constantemente para que essa santidade do Senhor se estabeleça no coração. Então tudo fala do coração. E a primeira parte dessa parábola, ela fala, como eu já disse, o semeador e a semente, eles são constantes, eles são permanentes, não mudam. O semeador aqui é Cristo. Jesus explica, depois quando ele fala da parábola,
o semeador é Cristo, mesmo que nós estejamos pregando, semeando, mas é Jesus que está nos usando e, na verdade, é Ele que está semeando. Então, a pessoa do semeador é Cristo, e é o Filho do Homem, e a semente é a palavra de Deus. Então, a variável aí é o coração. E diz, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Eu fiquei pensando, irmãos, talvez essa parábola, ela nos traz assim um ensinamento de que aqui na verdade não existe uma divisão de pessoas, cada um com um tipo de coração, um solo endurecido, ou um solo pedregoso, ou um solo cheio de espinhos, ou uma boa terra. Mas são momentos e situações em que nós estamos, que nós nos portamos como uma pessoa em cada situação dessa. À beira do caminho, a semente é quando nós estamos com o coração endurecido. E essa situação de coração endurecido, irmãos, ela pode prevalecer por muito tempo. É muito fácil o nosso coração se endurecer. Mesmo do servo de Deus, o coração pode se endurecer. O coração desses fariseus aqui e desses líderes judaicos, quando nós lemos assim, nós criticamos duramente esse povo. Eu sei, não sei se os irmãos, mas toda vez que eu li isso aqui, eu dizia, mas não é possível esse povo aqui, que povo terrível. Mas essas pessoas aqui chegaram a uma situação dessa de coração endurecido por causa da sua história. Aprendizados com seus pais, toda a carga da história do povo judeu, eles foram se endurecendo aos poucos. Então eles criaram uma situação dentro do povo judeu em que a liderança, eles foram assumindo o status de poder, de representantes diante de Deus, que eles não admitiam que isso lhes fosse tirado. Então eles trabalhavam, eles lutavam para que permanecessem em evidência, porque isso garantia a importância, isso garantia o poder para eles. E a dureza de coração, irmãos, ela começa quando nós começamos a fechar o nosso ouvido para a voz do Espírito Santo de Deus. Esse é o princípio que começa a endurecer o coração. Quantas vezes, irmãos, o nosso coração recebe uma mensagem do Espírito Santo, e isso é claro, eu sei que todo servo de Deus recebe essa mensagem do Espírito Santo, o Espírito de Deus fala no nosso coração, e nós não obedecemos, porque nós achamos que estamos certos, que nós não vamos nos depor dos nossos princípios, daquilo que nós temos como conceito de vida, aquilo que nós entendemos como certo, aquele caminho que eu tomo e decido para viver como homem. E aí eu não desço desse pedestal e não admito que nada me afronte, que nada venha de encontro, que nada venha me contrariar. Mesmo a palavra de Deus, que a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que ela nos constrange.
A palavra de Deus, ela nos coloca em uma posição de decisão. Todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus, ela nos coloca em uma posição de decisão. Ela não é neutra. Ou eu me posiciono me curvando à palavra de Deus, ou eu me posiciono contra essa palavra. E todas as vezes que eu tomo uma atitude de rebeldia, de orgulho, eu estou me posicionando contra a palavra de Deus. E aí eu não ouço a palavra, porque ela não entra no meu coração, ela fica apenas no meu intelecto. Eu apenas racionalizo essa palavra. Eu não deixo que ela me penetre como trazendo um ensino, uma catequese para o meu coração. Eu não deixo. Eu simplesmente tomo essa palavra no meu intelecto, racionalizo e às vezes até exponho essa palavra, mas ela não se acomodou ao meu coração, porque quando ela se acomoda, ela modifica, ela muda a minha natureza, ela desaloja o meu orgulho, ela desaloja a minha força, ela desaloja a minha carnalidade, ela depõe esse homem interior do mal e me torna um servo de Deus para fazer a vontade de Deus. É isso que endurece o coração. E, irmãos, existe um juízo no capítulo 2 de Romanos, que diz que quando o homem ele se levanta contra Deus, o próprio Deus endurece ainda mais esse coração. Mas para o coração duro, irmãos, existe uma esperança. Se esse coração duro se nós reconhecermos que o nosso coração está endurecido, que já está insensível, que eu vejo defeito em tudo, eu procuro até racionar e colocar defeito em tudo que eu vejo, principalmente na parte da eclesiologia, da igreja, de tudo, eu começo a ver defeito em todas as coisas, até nos irmãos. Isso é algo que eu posso detectar em mim, ver e meditar e dizer, não, eu estou com o meu coração endurecido. O meu coração precisa ser modificado. E aí, irmão, só através do clamor ao Senhor. Senhor, trabalha no meu coração. O cântico que nós cantamos, Senhor, né? Fala ao meu coração. Senhor, muda o meu coração. Isso é tão interessante, irmãos, que quando nós pensamos em um coração endurecido, a gente só olha para o outro irmão e pensa, o irmão tem um coração endurecido. Mas essa palavra está falando para nós, cada um de nós, nessa noite fazermos uma reflexão. Será se meu coração não foi endurecido por causa da dureza da vida? Meu coração, irmãos, eu estou, como disse, falando do meu coração para o de vocês. O meu coração foi endurecido pela dureza da vida. Quando eu nasci, a minha mãe adoeceu, os irmãos sabem, já falei isso muitas vezes, eu nem cheguei a mamar na minha mãe e fui separado dela logo cedo. Não quero que, como diz o missionário da manhã, não precisa vocês ter pena de mim, porque eu não vejo isso como um sofrimento, mas isso me causou um endurecimento no meu coração. E eu tinha uns 2 ou 3 anos de idade, eu ia para trás da casa que eu morava, não sei se era na casa de uma irmã, e batia a cabeça na parede,
E as irmãs, o que você está fazendo aí? Eu disse, eu estou tentando derrubar essa casa e matar todo mundo que tem aí dentro. Engraçado isso, parece uma coisa engraçada de criança, mas a dureza do coração, irmão, do homem, ela persegue esse homem. E quantas vezes, depois de adulto, na igreja, já obreiro, eu pensei em comprar um revólver. Quantas vezes já aconteceu? Mas aí, irmãos, você tem que abrir a mente e entender que isso é satânico, que isso é dureza do meu coração. Às vezes chorava na igreja e chegava em casa da vontade de comprar, ter uma arma. Até lá em casa, uma vez, tinha uma espingarda, uma 20, que tinha lá em cima no sótão. Essa espingarda era do seu Thales. E depois eu levei ela, dei para o Thalesinho, não sei para quem devolver essa espingarda 20. Eu falei, eu não quero essa espingarda aqui, porque eu preciso que meu coração seja maleável à palavra de Deus. Eu preciso, irmãos, ter esse termômetro das minhas atitudes, das minhas reações, de como eu falo, de como eu reajo diante de determinadas situações, e ver se isso não são reações de um coração endurecido. E eu preciso urgentemente que o Senhor amoleça esse meu coração. E é tão interessante isso aqui, irmãos, que a semente na beira do caminho, que é a palavra de Deus, ela é vista facilmente. Às vezes a pessoa tem a palavra, e a palavra é vista facilmente na vida dele, só que não frutifica. É interessante isso, né? A pessoa fala a palavra, mas o fruto da vida dele não é fruto da palavra. Coração endurecido. Segunda parte é a parte que caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Então nós temos um coração assim. Eu fiquei olhando aqui, eu digo, meu Deus, eu estou me vendo aqui. Isso aqui sou eu. Quando eu vim orar hoje de manhã, nós temos aqui uma oração, 6 horas da manhã, todo dia no domingo, viu, irmão? Não estão sabendo não, mas tem, viu? 6 da manhã que eu estou falando. Ah, é todo dia? Também não estava sabendo. 6 horas da manhã, todo dia agora. Então eu venho nos domingos. No domingo sempre eu venho, quando eu estou viajando eu venho. E geralmente tem uns 12 irmãos, mais ou menos. O resto da igreja não sabe. Mas hoje vocês ficam sabendo, mesmo. Tem essa oração às 12 horas da manhã, às 6 horas da manhã, todo domingo. E eu vim orar, eu comecei, porque eu já tinha meditado sobre isso, irmãos, e eu comecei a ficar com vergonha de Deus. Aí eu só falava assim, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Aí que a Áurea ouvia assim, dizia, tem mesmo, Jesus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, muda esse meu coração. Muda esse meu coração, porque eu estava olhando para o irmão e achando que ele era uma terra pedregosa. Ele era uma terra endurecida, e na verdade era eu. A terra, à beira da estrada, Jesus explicou cada passo disso aqui. Ele disse que é um coração que é endurecido e não deixa essa planta crescer, porque a sua raiz ela é
uma raiz muito superficial. Eu fiquei pensando como que, às vezes, eu sou tão superficial. Nesse texto mesmo aqui, quantas vezes eu li esse texto, e essa semana mesmo o Senhor falando comigo que era para mim falar nesse texto, e eu dizia, meu Deus, mas eu não vejo nada nesse texto. Porque o meu coração estava como essa pedra superficial, eu não fui para os pés do Senhor e comecei a orar, e o Senhor começou a me mostrar, e me mostrava o meu coração. O coração pedregoso. Jesus disse que é aquele que recebe a palavra com alegria. Empolgação, e é tão bom quando a pessoa fica empolgada. E eu me lembro quando jovem, participava dos congressos, na década de 70, já faz muito tempo. E no final do congresso a gente ia para frente, muitos jovens, dezenas, centenas de jovens, e ali chorávamos. E via as moças se escabelavam todas, e chorava, aí borrava maquiagem. Naquele tempo não tinha maquiagem, não, os crentes não usavam maquiagem, não. Principalmente na igreja que eu estava, não podia usar isso, não. Não se preocupava com nada, e era aquela empolgação, e todo mundo saía dali, parece que ia ganhar o mundo para Cristo. Uma semana depois, irmão, estava tudo de água abaixo. Tinha tudo esquecido já. Precisava de outro congresso. E, às vezes, quando a nossa vida tem sido, às vezes, assim, a gente vai lá para a Serra da Mesa e canta até as madrugadas, e ora, não quer nem parar de cantar, de louvar. E daqui a um dia precisa a gente ir na Serra da Mesa de novo. Quantas vezes a gente vem só no domingo, recebe a palavra aqui, e sai daqui achando que vai passar uma semana buscando, e eu já fiz tanto propósito no meu coração, eu não tive nem coragem de falar, de abrir minha boca e dizer, eu vou fazer isso e isso para o Senhor. Só no meu coração, o Senhor sabe do meu coração, eu não posso encobrir isso do meu coração, que eu vou mudar, mas eu não mudo. Irmãos, uma das coisas que eu acho mais difícil é o homem mudar. Olha aqui, desde criança que eu estou na igreja e vejo, e estou velho, e ainda não fui mudado à forma que Deus quer. Não fui conformado à vontade de Deus. Digo, se eu vou morrer assim. E aí a gente entende o que é a graça de Deus. Nós só ficamos de pé por causa da graça. Maravilhosa graça de Deus. Maravilhosa graça. Corações pedregosos. A gente se empolga e fala, agora eu vou. E todo mundo pensa, agora vai mesmo. Mas no outro dia, na segunda-feira, na terça, a raiz é superficial. Precisa adubar essa planta que nasceu, essa semente. A gente precisa de que aconteça alguma coisa. Será que vai ser preciso que aconteça algo grave na minha vida para que eu tome uma posição diante de Deus? Parece que minha vida é boa demais. Deus tem enchido a minha boca de bens, tem me cercado de saúde, de família abençoada, de tudo. Não passo fome, não passo necessidade. E quando tem enfermidade, a gente ora e o Senhor cura. Então, parece que não há essa...
esse compromisso, essa responsabilidade de levantar, irmãos. Coração pedregoso, raiz superficial. Eu preciso orar mais. E na minha oração eu tenho que pedir ao Senhor, não para que Ele me dê um negócio abençoado, que eu fique com um dinheirinho, não. Mas que o Senhor me dê apetite pela sua palavra, que eu leia mais a Bíblia. Que eu tenha mais coragem para levantar de madrugadas, dobrar o joelho e orar. Irmão, não fique com medo de você levantar de madrugada e no outro dia você não ter coragem para trabalhar e ficar com sono, não. Porque quando você levanta de madrugada, você levanta com mais disposição. Você levanta fortalecido, não só espiritualmente, mas fisicamente também. Porque o Senhor nos fortalece na força do seu poder. Aleluia! Glória a Deus! Terrenos pedregosos, raízes rasas. O Senhor olha e fala, olha, essa planta não suporta o calor. Essa planta não suporta a tribulação. Essa planta não suporta uma doença. Essa planta não suporta uma crise econômica. Essa planta não suporta um abandono. Essa planta não suporta nada. Ela logo seca e morre. Oh, que o Senhor nos fortaleça nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Que nós venhamos a reconhecer isso. Meu coração precisa. Essa planta, essa semente, essa palavra que está no meu coração, ela precisa ser alimentada. Outra parte, caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Oh, irmãos. Os espinhos, esse terreno é um coração cheio de ideias próprias. Sofismas. Sofismas são conceitos enganosos, humanos. Ilusões, pensamentos construídos com conceitos humanos. E a pessoa sempre, ele acha, ele acredita, ele sempre tem as suposições sem embasamento da palavra de Deus. Esse é um espinho que sufoca essa semente, essa planta. Ela nasce, brota. Como sempre o pastor Jesus fala, quando a pessoa entra na faculdade, ele se depara com esses espinhos. São tantas as coisas que concorrem, são tantas as ofertas do inimigo, as ofertas do mundo, ofertas da carne, que concorrem, plantas que estão crescendo ali do lado, sufocando, tentando sufocar a palavra de Deus. E essas coisas, elas tomam conta da nossa mente. E o texto original diz que são preocupações que tomam conta da nossa mente. Começam concorrendo com a palavra, mas depois eles sufocam de tal forma que não concorrem mais com a palavra, mas a mente está cheia dessas preocupações. Muitos acham que
é o dinheiro, é a riqueza, mas não é. É o amor às coisas materiais. Tenho visto pessoas ricas e totalmente liberais. E nem se preocupam. Tem gente que tem centenas de cabeças de gado, ele nem está preocupado se uma cobra vai morder uma reis dele, vai morrer lá amanhã. Já vi pessoas morando debaixo de uma lona, cheio de lixo e agarrado com aquele lixo. Você não pode tirar uma lata velha dali, que ele avança em você para te matar. É essa coisa do coração, é o apego a essas coisas. Que por causa de uma situação tão mesquinha, a pessoa rompe com o melhor amigo. E não quer ver, não quer conversar, não tem acordo. Eu me lembro eu tenho um amigo, os irmãos não conhecem. Eu tenho um amigo, foi ele que me trouxe lá do Pará. Ele saiu daqui do Goiás, já me conhecia. Fomos irmãos de igreja em 70 e pouco, 74, 75. Ele foi lá em Belém e me trouxe, que era para mim entrar num concurso que tinha lá em Brasília. E quando nós chegamos em Goiânia, eu descobri que tinha, como sempre, esquecido meus documentos lá em Lages, que é para lá de Araguaína. E hoje mesmo, na hora de eu sair, eu tinha esquecido minha carteira. A mulher, mas, bem, toda vez que você sai, você tem que voltar. Eu digo, ainda bem, minha filha, a pessoa, se eu fosse, não voltasse mais. Né? Eu sempre vou voltar para ela. E eu esqueci a minha carteira lá, e esse meu amigo, ele disse, você vai para Brasília, garante lá a vaga, e eu vou voltar. Ele voltou lá nessa cidade, pegou o documento, na segunda-feira de manhã, ele estava lá com meus documentos, fazendo inscrição. E nós somos mais ou menos do mesmo tamanho, mesma complexão física. As minhas camisas eram camisa dele, as deles eram minhas. E a gente muito, muito amigo mesmo. E um dia, por causa de uma palavra, ele se ofendeu e nós ficamos 5 anos sem falar um com o outro. E aí aconteceu uma tragédia com o filho dele, quase perdeu um braço, levou uma descarga elétrica, e ele chorou, era o primogênito dele, estava chorando, sofrendo. E eu fui lá na cidade onde ele estava, entrei no quarto onde ele estava, me ajoelhei com ele, chorei com ele. E o Senhor derrubou aquele espinho que estava nos sufocando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho até que ir lá em Brasília descobrir ele, que ele está sumido de novo. Espinhos que nos sufocam, irmãos. Nós precisamos, às vezes, não arrancar esse espinho, igual o joio, arrancar para enfraquecer o trigo, mas fortalecer o trigo para que o espinho morra. Quem tem que morrer é o espinho do maligno, é a mensagem do maligno, é a raiz de amargura, é ela que tem que morrer no nosso coração, para que a palavra tome conta da nossa vida e nós possamos ser fortalecidos nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Lugares de espinhos, eles sufocam a mensagem, as preocupações, às vezes uma doença, uma coisa, e aquilo enche a nossa cabeça de tal forma que a gente não pensa mais no poder do Senhor, na graça do Senhor, na presença do Senhor, no socorro do Senhor. Aleluia! Esse dia eu cheguei, a pessoa
chorando. Eu falei, você está chorando por causa de quê? Não, é porque isso. Eu digo, o que é isso? Isso não é nada, rapaz. Mas por quê? Porque eu estava fortalecido. E um espinhozinho estava lá crescendo, lá tentando matar aquela pessoa. Eu falei, rapaz, o que é isso? Isso não é nada não, rapaz. Olha para Jesus. O autor e consumador da fé. Te fortalece no Senhor. Esse espinho não é nada. Irmãos, a gente tem que fazer uma reflexão. Outra semente caiu na terra boa. Aleluia. Glória a Deus. Aí deu fruto. Glória ao Senhor. O Senhor quer ver fruto, irmão. Uma vez Jesus ia passando uma árvore, ela estava lá bonita, frondosa, mas não tinha fruto e foi amaldiçoada. Aquela árvore secou. A gente precisa dar fruto. Eu não vou dizer para você falar para o irmão aí, você precisa dar fruto, não. Fala para você mesmo, eu preciso de dar fruto. Eu preciso frutificar. Essa terra boa, irmão, eu fiquei imaginando, né? Aquela terra preta, eu não sou, nunca fui fazendeiro, nem... Eu trabalhei muitas vezes, algumas vezes em roça, assim, mas sem entender, só para ganhar um dinheiro lá, eu não entendia naquilo, não. Mas a pessoa que entende, e eu me lembrei lá da casa do Rosevart, da Márcia, lá no quintal, eles têm uma terra preta, onde cai folha de árvore, é um lugar assim, parece que foi, já caiu muitas árvores, e aquela terra é preta. E lá o pai da Márcia fez um canteiro, e com uma semana os pés de tomate já estavam florescendo e dando fruta, aquela coisa mais linda. E eu lá em casa não consigo, não. Boto lá os tomatinhos, morre tudo. Por causa da terra mesmo. Ele fala, olha essa terra aí precisa ser mudada. E aí eu vejo que a terra boa, irmãos, aquela terra ela é maleável. Você pega um pedaço de pau assim, coloca nela, ela cede facilmente. A terra boa, ela é maleável. O Senhor te tira daqui, coloca para ali, não, vai facilmente. O Senhor fala, não, tá bom, Senhor. O Senhor fala, daqui a 10 anos, tá bom, Senhor, é maleável. Ela se conforma à semente, você pode colocar uma semente lá bem pequena e pode colocar um caroço de abacate ali, ela cede, ela dá lugar. Ela se acomoda, ela se amolda. É fácil de lidar com aquela terra maleável, não precisa nem de bater muito nela. A terra que eu tenho lá no jardim, eu comprei até aquele negócio de enxadão e bato. Não fura nada, porque cheio de pissarra. A maleável com a mão, você é pessoa fácil. Os goianos falam assim, a pessoa que não engancha com nada, não tem lado para você chegar nele, todo jeito que você chega tá bom. Terra boa, coração bom. Ele perde, mas ele não se aborrece. Ele faz uma comida, os outros comem, ele chega já, ele não comeu e ele fica rindo. Aleluia, glória a Deus. Rodrigo uma vez fez um pudim, ele sabe cozinhar bem. Fez um pudim, ele sabe que eu gosto muito de pudim, de leite. Eu fazia esse aqui para o papai. Aí foi provar, comeu o pudim todo. Aí chegou,
Fala, pai, eu fiz um pudim. Eu digo, ô pai, eu gosto de pudim. Não, mas eu comi todinho. Tá bom, glória a Deus. Mas, irmão, tem coração que... Difícil. Difícil. Você não tem coragem de chegar naquele coração. Coração que não tem ouvido. O Senhor hoje diz para nós: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. Diante da palavra do Senhor, meus irmãos, não tem como nós ficarmos neutros. Faça uma introspecção, uma análise. Medite nisso. Reflita, faça uma reflexão sobre essa palavra. E vamos todos pedir misericórdia ao Senhor.